Olá para você, tudo bem? São 16 horas e 4 minutos em Manaus e eu começo agora mais uma edição do seu Boa Tarde Brasil. O presidente Lula sinalizou uma tentativa de reduzir a tensão nas relações entre Brasil e Estados Unidos. Lula afirmou que o presidente Donald Trump não é inimigo dele e disse que não pretende comprar uma briga com o governo americano. Ao mesmo tempo, Lula reforçou que o Brasil não vai abrir mão da defesa da soberania nacional. De Brasília, o nosso repórter André Rosa tem os detalhes. Olha, a fala mostra um tom menos duro, mas não mostra a posição do presidente Lula em relação ao governo norte-americano. Lula disse que não pretende entrar em confronto com Donald Trump, mas que vai disputar com o republicano a versão dos fatos apresentada à opinião pública. E a orientação é responder às críticas no campo político e manter abertos os canais diplomáticos entre os dois países. A declaração foi feita durante a convenção do PSB, que confirmou o Geraldo Alckmin como vice na chapa de Lula. Ao citar o poder militar dos Estados Unidos, o presidente brasileiro afirmou que não é bobo e que não deseja uma briga entre as duas nações. Ele também indicou que as diferenças não devem impedir a manutenção das relações comerciais e institucionais. Bom, mesmo com um discurso mais moderado, Lula repetiu que não vai aceitar interferências estrangeiras nas eleições brasileiras. Segundo ele, as divergências com a Casa Branca devem ser enfrentadas com argumentos e informações apresentadas à sociedade. O presidente voltou a defender que as decisões sobre o futuro do país cabem exclusivamente aos eleitores brasileiros. Na prática, o Palácio do Planalto tenta evitar que a troca de críticas se transforme em uma crise diplomática ainda maior. Bom, o governo mantém a defesa da soberania nacional, mas sinaliza que não pretende romper o diálogo com os Estados Unidos. E a avaliação é que uma escalada poderia prejudicar as negociações econômicas e outros temas de interesse dos dois países. E o presidente Lula deve sancionar nesta quinta-feira uma lei que reforça o fundo da Polícia Federal e altera a destinação de parte dos recursos arrecadados com as apostas esportivas. A mudança redistribui o dinheiro das bets e pode ter impacto no financiamento de áreas estratégicas do governo. Pois é, o projeto aprovado pelo Congresso cria uma fonte permanente de receita para o Funapol, responsável por financiar a estrutura e as atividades da Polícia Federal. O texto determina que uma parte da arrecadação das apostas de cota fixa, as bets, seja transferida diretamente para esse fundo. A mudança será feita de forma gradual. Agora, em 2026, o Funapol ficará com 1% desses valores. A parcela sobe para 2% no ano que vem e chega a 3% até o ano de 2028. Bom, depois dos descontos previstos em lei, 12% continuarão divididos entre outras áreas definidas pela legislação. Bom, essa proposta também autoriza o governo federal a repassar até 200 milhões de reais do Tesouro Nacional ao fundo ainda neste ano. E esse montante poderá ser utilizado no atendimento à saúde dos servidores e no pagamento de atividades extraordinárias, desde que essa remuneração seja criada por lei. O projeto passou pela Câmara e foi aprovado pelo Senado no último dia 8 de julho. 2 dias depois, o documento chegou à Casa Civil para a análise presidencial. Esta quinta-feira é o último dia do prazo constitucional para decisão e as novas medidas entram em vigor depois aí
da publicação desta lei, que deve ser já sancionada no início desta tarde pelo presidente Lula no Palácio do Planalto. A gente vai seguir acompanhando. Eu volto ao estúdio. Muito obrigada, André. E o candidato do PSD à presidência da República, Ronaldo Caiado, participou na tarde de ontem de um encontro com empresários do setor de comunicação. Ao lado do candidato a vice-presidente, Gilberto Kassab, Caiado criticou o uso da inteligência artificial para recriar a imagem do ex-presidente Jair Bolsonaro. Olha só. Os candidatos do PSD se reuniram em Brasília com representantes da Associação Brasileira das Empresas de Rádio e Televisão e da Associação Nacional de Jornais. O encontro faz parte do projeto Aberte ANJ Presidenciáveis, que reúne candidatos à presidência da República para apresentar propostas e debater temas de interesse do país, com representantes do setor de comunicação. O ex-governador de Goiás destacou a credibilidade dos veículos tradicionais. As pessoas recorrem ao rádio e à televisão para saber se aquela notícia ali no digital, se ela realmente é verdadeira. Então veja o nível de credibilidade que esse segmento tem junto à população brasileira. O candidato a vice na chapa, Gilberto Kassab, criticou o vídeo do ex-presidente Jair Bolsonaro, feito com inteligência artificial, exibido na convenção que oficializou a candidatura de Flávio Bolsonaro pelo PL. Nós queremos saber o que pensa o candidato Flávio, não o seu pai, através da inteligência artificial, se apresentando. Vocês podem ver que foi uma convenção pobre, onde foi apresentado projetos, propostas para o Brasil, que é isso que o Brasil precisa. Ronaldo Caiado também reprovou a postura de Flávio, ao se apoiar, segundo o ex-governador, nas figuras do pai dele e do presidente da Argentina, Javier Milei. Quem governa tem que construir a sua própria liderança. Você não pode se beneficiar, você está à frente do governo federal, como presidente da República, de situações que você venha pedir amanhã apoio do pai, ou apoio do Milei, ou apoio do Trump. Você tem que governar para os brasileiros. E o ministro da Previdência Social, Volney Queiroz, cumpriu a agenda oficial em Manaus, na capital do Amazonas, nesta quinta-feira. Entre os compromissos, o ministro visitou a Agência da Previdência Social, Manaus Codajás, participou da 8ª edição do evento Integrar para Avançar e se reuniu com o superintendente e gerentes executivos da região norte. Vamos conferir. O ministro da Previdência Social, Volney Queiroz, esteve nesta quinta-feira na Agência da Previdência Social Manaus Codajás, na zona sul da capital. A visita teve como objetivo acompanhar de perto o atendimento aos segurados e as condições de trabalho dos servidores. Eu estou chegando agora, venho direto fazer essa visita aqui a uma agência, né? Aí já encontrei uma senhora ali com uma reclamação de um assunto, já mandei resolver. Que o importante é isso, a gente faz a visita presencial porque a gente pega meio de surpresa as pessoas. Então a gente olha como é que está o estado da agência, como é que está a satisfação dos segurados e como é que está a satisfação dos servidores. Durante a agenda, o ministro também falou sobre a fila de espera do INSS. Segundo ele, o número de requerimentos pendentes caiu de 1.800.000 para 387.000. A redução, de acordo com o governo, é resultado de mutirões, ampliação das perícias e contratação de novos profissionais. Estamos cumprindo essa fila geral do INSS, que era de 1.800.000 requerimentos agora, em janeiro, já é de 387.000 hoje. Então ela está sendo reduzida e nunca nós concedemos tantos benefícios. Então o INSS está atendendo de forma recorde e nós estamos também concedendo benefícios de forma recorde. O ministro afirmou ainda que a meta é zerar a fila nos próximos meses. Para isso, o governo ampliou a estrutura de atendimento e criou incentivos para servidores que ultrapassam as metas de produtividade. Nós estamos fazendo mutirões todos os finais de semana, nós espalhamos 800 salas de perícias conectadas por todo o Brasil. Nós fizemos um concurso para 500 peritos, são 300 assistentes sociais e fizemos o PGB, que é um plano de gerenciamento e benefícios, que é um bônus para os servidores que trabalham e cumprem tarefas acima da sua meta. Então tudo isso junto confluiu para essa redução da fila, que é um compromisso do presidente que nós vamos cumprir, zerando essa fila nos próximos meses.
Em Manaus, Volney Queiroz também destacou os pagamentos do benefício de prestação continuada na região norte e afirmou que a Previdência terá uma atenção especial para melhorar o atendimento à população. Olha, aqui na região norte nós temos cerca de 7 bilhões de reais que são pagos de BPC, que é um valor razoável, um valor grande, que importa muito para as pessoas que mais precisam. Nós temos um olhar diferenciado do governo para cá. E a minha presença aqui significa também um olhar diferenciado da Previdência Social. Nós queremos dar uma atenção especial à Previdência Social daqui, às agências, às gerências executivas, para tratar cada vez melhor o povo do Norte, que tanto precisa. E a crise diplomática entre Brasil e Argentina começa a dar sinais de distensão. O governo brasileiro decidiu pelo retorno do embaixador Júlio Bitelli a Buenos Aires, mas ainda sem uma data definida. A decisão acontece depois das declarações do presidente argentino Javier Milei durante a convenção do PL que provocaram uma reação de Itamaraty. Quem traz os detalhes dessa decisão é a nossa repórter de Brasília, Ingrid Santos. Oi, Ingrid. Olá a todos que acompanham a nossa programação. Pois é, o governo brasileiro decidiu que o embaixador Júlio Bitelli vai retornar ao seu posto em Buenos Aires após a crise diplomática provocada, então, pelas declarações do presidente argentino Javier Milei durante a convenção do PL no último sábado. A data da volta, no entanto, ainda não foi definida. A orientação do Palácio do Planalto e também do Itamaraty é reduzir a tensão entre os dois países de forma gradual, sem passar a mensagem de que o episódio foi minimizado. Então, segundo fontes diplomáticas, quanto mais tempo o embaixador permanecer aqui em Brasília, maior é o sinal que o governo brasileiro considera graves as ofensas feitas pelo presidente argentino. Então, a decisão de autorizar o retorno de Bitelli, ela foi tomada após reuniões entre integrantes do Itamaraty e do Palácio do Planalto. Então, nos bastidores, a avaliação é que Buenos Aires tem aí dado sinais de que não pretende ampliar o conflito diplomático. E durante o evento do PL, que aconteceu ali a candidatura oficial de Flávio Bolsonaro para concorrer ao Planalto, Javier Milei chamou o presidente da República de presidiário e também o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, de lixo careca. As declarações levaram o chanceler Mauro Vieira a convocar o embaixador da Argentina no Brasil para prestar esclarecimentos, enquanto o embaixador brasileiro em Buenos Aires foi chamado então de volta a Brasília para essas consultas. Então, eu acredito que essa tensão vem aí dar uma baixada no clima, Lembrando que o presidente representante do governo na Argentina falou que os dois países pensam de formas diferentes. Volto com vocês no estúdio. Que bom, que a Argentina pensa diferente do Brasil, graças a Deus. Olha só, a pesquisa Quest, divulgada nesta quarta-feira, apresenta um novo retrato da disputa pelo governo de São Paulo. No cenário de primeiro turno, o levantamento aponta o governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, na liderança da corrida eleitoral. Vamos conferir os números. No segundo turno, Tarcísio de Freitas tem 48% das intenções de voto contra 32% de Fernando Haddad. Brancos e nulos atingem 11%, enquanto indecisos são 9%. A pesquisa Genial Quest foi registrada na Justiça Eleitoral e falou com 1.650 eleitores de São Paulo entre os dias 23 e 27 de julho. O levantamento tem margem de erro de 2 pontos percentuais para cima ou para baixo e o nível de confiança de 95%. E a pesquisa Quest também analisou a disputa pelo governo da Bahia. No cenário de primeiro turno, o levantamento aponta empate técnico entre ACM Neto, do União Brasil, e o governador Jerônimo Rodrigues, do PT, em todas as simulações apresentadas. Agora você confere como ficaria a disputa em um eventual segundo turno.
ACM Neto aparece com 43% das intenções de votos. Jerônimo Rodrigues marca 39%. Ambos estão empatados dentro da margem de erro. Indecisos são 11% e brancos e nulos 7%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral e realizada entre os dias 23 a 27 de julho deste ano. O levantamento entrevistou 1.200 pessoas e tem uma margem de erro estimada de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e um nível de confiança de 95%. E um levantamento da Associação Nacional de Medicina do Trabalho mostra que o Amazonas registrou 9.640 acidentes de trabalho entre janeiro de 2023 e maio de 2026. Apesar dos casos, o estado aparece entre os que tiveram menor número de ocorrências no país durante o período analisado. Quem traz os detalhes para a gente é a repórter Bárbara Mitoso, que explica o que revelam esses números. Todo trabalhador espera voltar para casa em segurança depois de um dia de serviço, né? Mas essa ainda não é a realidade para milhares de brasileiros, viu? Isso porque um levantamento da Associação Nacional de Medicina do Trabalho mostra que o Amazonas registrou 9.640 acidentes de trabalho entre janeiro de 2023 e maio de 2026. Apesar de estar entre os estados com menor número absoluto de ocorrências no país, os especialistas alertam que cada um desses casos representa um impacto na vida do trabalhador, da família e também da economia. Em todo o Brasil, foram registrados mais de 1,8 milhão de acidentes de trabalho nesse período. Mas é importante olhar esses números com cuidado, viu? O Amazonas aparece entre os estados com menor registros, mas isso também está relacionado ao tamanho da população e do mercado de trabalho. Estados maiores como São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul naturalmente concentram mais trabalhadores e por isso também registram mais acidentes. O dado mais importante não é apenas quantos acidentes aconteceram, mas o que eles representam, viu? Porque um acidente de trabalho ele pode significar dias ou meses de afastamento, perda de renda, necessidade de tratamento médico e, em casos mais graves, sequelas permanentes ou até a morte do trabalhador. Além do impacto humano, reflexos para a empresa, para a Previdência Social e para o sistema público de saúde. O levantamento também revela quem são as principais vítimas. Quase 75% dos acidentes aconteceram com homens e a maior concentração está entre pessoas de 20 a 49 anos, justamente a faixa etária mais ativa no mercado de trabalho. São trabalhadores que atuam em diferentes setores da economia, como indústria, construção civil, transporte, comércio e serviços. No Amazonas, essa discussão ganha ainda mais importância por causa da presença do Polo Industrial de Manaus, que reúne milhares de trabalhadores em atividades que exigem atenção constante às normas de segurança. Hoje, a legislação brasileira obriga as empresas a adotarem medidas de prevenção, fornecerem equipamentos de proteção individual e promoverem treinamentos para reduzir os riscos de acidentes. Mas especialistas lembram que segurança no trabalho vai além do uso de capacete, luvas ou botas. Ela depende de uma cultura de prevenção, que envolve manutenção adequada de máquinas, organização dos ambientes de trabalho, jornadas compatíveis, capacitação dos funcionários e fiscalização permanente. Um outro ponto importante é que nem todos os acidentes acontecem em atividades consideradas perigosas. Quedas, cortes, queimaduras, esforços repetitivos e até problemas relacionados à saúde mental também podem estar ligados às condições de trabalho. Por isso, cada vez mais a discussão sobre segurança envolve não apenas a prevenção de acidentes físicos, mas também a promoção da saúde e do bem-estar dos trabalhadores. O levantamento da Associação Nacional de Medicina do Trabalho reforça justamente essa necessidade. Conhecer onde os acidentes acontecem e quem são os trabalhadores mais atingidos ajuda governos, empresas e instituições a planejar ações mais eficientes de prevenção,
Porque, no fim das contas, o melhor acidente de trabalho é aquele que nunca acontece. E investir em segurança não é apenas cumprir uma obrigação legal, é proteger vidas, preservar famílias e garantir que milhares de trabalhadores possam exercer as suas atividades com mais saúde, dignidade e, é claro, segurança. Volto com você. Falou e disse tudo, Bárbara, é isso mesmo. E os imigrantes em situação irregular no Brasil estão na mira de quadrilhas especializadas, hein? Os criminosos se aproveitam da vulnerabilidade dessas vítimas que muitas vezes evitam procurar a polícia por medo de deportação ou de outras consequências. Bolivianos e chineses aparecem entre os grupos mais afetados por esse tipo de crime. Iene veio da Venezuela para o Brasil há 6 anos. Ela faz bonecos para animar festas e foi roubada por um motorista de aplicativo que contratou para entregar uma encomenda. Foi um prejuízo de R$5.000. Um momento que a gente estava trabalhando assim e vem esse prejuízo porque a gente tem que pagar aluguel, pagar os gastos de dia a dia. Muitos imigrantes chegam ao Brasil em busca de segurança e de uma nova oportunidade, mas acabam enfrentando um outro desafio, a criminalidade. Para quem está longe da família, não domina a língua e ainda está em fase de adaptação, um roubo ou um furto pode significar muito mais do que um prejuízo financeiro. Deixamos todo para dar uma vida melhor para a nossa família. Entre janeiro e maio deste ano, o estado de São Paulo registrou mais de 3.700 furtos e roubos contra estrangeiros. São 24 vítimas por dia. De acordo com esse especialista em segurança, os bandidos se aproveitam do fato de muitos imigrantes estarem irregulares no país. Eles não têm documentos nem de entrada, muitos deles entram de forma ilegal, principalmente os venezuelanos, bolivianos, e eles têm a dificuldade, inclusive, de fazer esse registro. Os criminosos também ficam de olho onde as vítimas guardam dinheiro. O imigrante, por conta dessa ilegalidade, consequentemente, ele não tem recursos e meios para abrir uma conta bancária no país, ele acaba guardando esse dinheiro em espécie em sua casa. Combater esse tipo de crime exige uma mudança de comportamento para estimular as vítimas a procurar ajuda policial. Diante disso, eles têm qualquer medo e receio de ir até uma delegacia, registrar essa ocorrência, que não tem absolutamente nada a ver com a parte da ilegalidade dele, e em razão disso, os dados deixam de ser inseridos. Apesar da frustração de ter sido roubada, Iene se mantém firme em busca dos objetivos. A gente continua confiando no povo brasileiro, porque a gente continua fazendo entregas com motorista, porque eu acredito que não todas as pessoas são iguais, assim. A Anvisa aprovou 5 novas canetas emagrecedoras à base de semaglutida para o mercado brasileiro. A chegada de novos medicamentos deve aumentar a concorrência e pode ajudar a reduzir os preços para os pacientes. A medida amplia as opções de tratamento, mas especialistas reforçam que o uso deve ser feito, claro, com acompanhamento médico. Há 4 anos, por recomendação médica, Anderson iniciou o tratamento com as canetas emagrecedoras. Mas, por falta de dinheiro, teve que interromper o acompanhamento. A caneta funciona muito, porque eu perdi 42 quilos. Eu parei e quando eu parei, 2 anos depois eu retomei o peso, né? 24 pedidos de registro de medicamentos injetáveis para o tratamento da obesidade e do diabetes foram feitos à Anvisa. Um deles foi aprovado em maio. Agora, outros 5 receberam autorização após cumprirem todas as etapas de avaliação. Todos têm como princípio ativo a semaglutida, substância que ajuda a controlar os níveis de açúcar no sangue e também reduz o apetite. A gente vai avaliando esses estudos para poder ver se o medicamento, ele de fato, ele segue a melhor... o critério metodológico científico melhor embasado, com base nas melhores evidências, para poder dar essa garantia para a população brasileira. As chamadas canetas emagrecedoras ganharam popularidade principalmente pelos resultados no controle do peso e hoje estão entre os medicamentos mais procurados do mundo. A expectativa é que as novas versões cheguem às farmácias em 2 meses.
Com mais opções no mercado e mais concorrência, a Anvisa espera uma redução nos preços, ampliando o acesso ao tratamento para quem realmente precisa. Hoje, uma caneta à base de semaglutida pode custar até R$ 2.700. Essas novas opções terapêuticas que estão sendo lançadas agora oportunizam a população a ter acesso a medicamentos seguros, de qualidade e eficaz. Os novos medicamentos renovaram a expectativa do Anderson de retomar o tratamento. Passar pelo médico, verificar quais as opções que cabem para mim, mediante exame, né? Que também não pode sair comprando à toa, né? Se tiver essa oportunidade aí, eu vou correr atrás dessas canetinhas novas aí. Ele, metade do Brasil, né? Todo mundo doido por essas canetinhas, mas vale lembrar que é sempre bom procurar um médico e não comprar de atravessador, tá, gente? Pode ser um risco para a sua saúde. E uma tradição que atravessa gerações e mantém viva a história de um povo. Em Mazagão Velho, no Amapá, crianças participaram da tradicional Batalha Mirim entre mouros e cristãos, uma das manifestações culturais mais importantes da região. A encenação faz parte da festa de São Tiago, uma celebração que preserva uma história com quase 250 anos. Vestidos com trajes coloridos e cheios de significados, os pequenos participantes encantaram o público durante a tradicional Batalha Mirim de Mouros e Cristãos. A apresentação faz parte da programação da Festa de São Tiago, uma das manifestações culturais mais importantes do estado. Para nós, a programação da Festa de São Tiago das Crianças é muito importante, pois essas mesmas crianças são o futuro da Festa de São Tiago dos adultos. Hoje daqui vai sair muitos cavaleiros, muitas figuras de São Tiago, figura de São Jorge, figura da Atalaia, para daqui a alguns anos continuar a nossa tradição. Muito mais do que uma encenação, a batalha representa a preservação da história, da identidade e da cultura popular. Desde cedo, meninos e meninas aprendem os rituais, as falas e os movimentos que são passados de geração em geração. É bom a gente comemorar a fé, a tradição sobre o nosso glorioso São Tiago. Eu acho muito bacana participar. Se você quiser, pode vir visitar a nossa cidade para participar. O incentivo à participação das novas gerações também faz parte das políticas de valorização da cultura popular. A proposta é fortalecer as manifestações tradicionais e garantir que elas continuem sendo transmitidas para os mais jovens. A festividade de São Tiago comemora 249 anos e o governo do estado do Amapá, esse ano, mais um ano, fomentando e apoiando essa festividade que é a maior e mais tradicional do estado do Amapá. Começou no dia 15, estamos aqui hoje, no dia 28, encerrando essa programação da festividade de São Tiago das Crianças. É um compromisso do governo do estado do Amapá efetivar políticas públicas com ações afirmativas como essa, que resguarda, salvaguarda a cultura e a identidade do povo negro do estado do Amapá. Entre espadas, tambores e muita emoção, a Batalha Mirim mostra que a cultura não apenas resiste ao tempo, mas se renova a cada geração. Nas mãos dessas crianças, a história da festa de São Tiago segue viva, fortalecendo a identidade do povo amapaense e garantindo que essa tradição continue encantando o público por muitos anos. É isso aí, essa edição do seu Boa Tarde Brasil fica por aqui. Queria mandar um abraço à nossa audiência lá em São Paulo, Danilo Frois, um grande beijo. Muito obrigada aí por prestigiar a nossa programação. E para você de casa, eu te espero amanhã no mesmo horário e continue nos dando a honra da sua audiência aqui no seu NC News. Tchau, pessoal.